Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Cideval, sou membro das Assembleias de Deus em Ribeira do Pombal, Bahia, que tem como pastor, presidente, o pastor José Demétrio Paine. Nós estamos aqui para ministrar a quarta aula online das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, CPAD, e nessa semana nós teremos como título a iluminação espiritual do crente. Nós temos como texto-áudio: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da Glória vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática diz assim: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículos 15 a 23, que os irmãos poderão ler em casa para ganharmos tempo na ministração dessa aula. Meus amados, nós podemos perceber, conforme estudamos nas lições anteriores, que o apóstolo Paulo ele revela à igreja de Éfeso e aos demais irmãos da Ásia Menor que Deus os havia eleito desde a fundação do mundo. Isso nós vimos nas lições anteriores. E hoje, a partir do versículo de número 15, o apóstolo Paulo ele vai se colocar de joelhos em oração para render ações de graças a Deus e ao mesmo tempo interceder pela igreja de Éfeso e por todos os seus leitores da Ásia Menor acerca da compreensão, acerca do entendimento das revelações que até então ele havia revelado, ou seja, acerca das revelações divinas. Ele se coloca de joelhos e ele começa a interceder, começa a orar a Deus por esta igreja e pelos irmãos da Ásia Menor, os seus leitores, para que eles possam ter um entendimento melhor, para que eles possam ter uma compreensão melhor acerca das coisas espirituais. Aqui no versículo 16, por exemplo, diz assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui, no primeiro ponto da lição, no primeiro tópico, nós temos aqui a esperança da vocação e as riquezas da glória. E no primeiro tópico, fala da ação de graças e intercessão. Então, essa ação de graças, Paulo começa esse versículo 15, agradecendo a Deus, sendo grato a Deus pela vida de cada crente de Éfeso, pela vida de todos os seus leitores, e ao mesmo tempo ele intercede a Deus acerca desses cristãos. Por quê? Para que eles pudessem compreender a grandiosidade, a riqueza daquele conteúdo que estava sendo revelado por Deus para a igreja acerca da salvação. Então, amados, nós podemos ver aqui que as coisas espirituais elas só conseguem se entender espiritualmente. O homem carnal não consegue entender as coisas do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo começa orando a Deus, intercedendo a Deus pelos Efésios, para que eles pudessem compreender as revelações que ele viria fazer através do Espírito Santo. E para isso ele intercede a Deus, para que Deus possa abrir o entendimento de cada um e eles pudessem absorver esse entendimento acerca de tudo que seria revelado nesta carta. No segundo tópico da lição, ele continua intercedendo a Deus, pedindo a Deus acerca da esperança da vocação, para que eles entendessem essa esperança da vocação. O que vem a ser isso? Nós sabemos que vocação significa chamado. Chamados para quê? Ora, Deus nos elegeu desde a fundação do mundo
para que fôssemos chamados. E esse chamamento tem alguns privilégios. Esse chamamento tem algumas vantagens. Chamados para quê? Chamados para servir, chamados para sermos santos e irrepreensíveis. E além disso, chamado para fazer parte do plano da salvação. Então, para que eles compreendessem acerca dessa vocação, o apóstolo Paulo intercede a Deus para abrir o entendimento deles, para que eles pudessem compreender que essa vocação, irmãos, é algo tremendo, algo maravilhoso. Por quê? Porque servir a Deus é algo tremendo, é algo glorioso, é algo maravilhoso. É algo que nos satisfaz, para que eles não tivessem a vida com Deus como um fardo. Tem muitos crentes hoje em nossas igrejas, infelizmente, se faz necessário dizer isso, que não conseguem compreender essa vocação. Por quê? Porque não conseguem entender o seu chamado. Esse chamado aqui não é para um ministério, não é uma chamada ministerial, não é um chamado para louvar, não é um chamado específico, mas esse chamamento aqui, que está falando, é acerca do chamamento para a salvação. E essa salvação tem passos a seguir. Essa salvação também tem benefícios a ser alcançados. Então eles precisavam compreender esse chamado. Quando o cristão entende isso, ele passa a ter a alegria da salvação. Vir a igreja para ele não constitui mais um fardo. Participar de grupos, participar de departamentos, participar de orquestra, participar de um coral, isso, nada disso se constitui para ele como um fardo, mas como bênção, como motivo de alegria e de satisfação em estar servindo a Deus. Então eles precisavam compreender essa vocação, a esperança dessa vocação. No terceiro ponto da lição, nós vamos ver também que o apóstolo Paulo ora para que eles possam compreender também acerca das riquezas da glória da sua herança. O que são essas riquezas da glória da sua herança? Essas riquezas são os benefícios, são as bênçãos espirituais que nos acompanham no decorrer da nossa vida cristã. Como, por exemplo, o perdão dos nossos pecados. Outra coisa, a adoção de filhos. Outrora, nós não éramos considerados filhos, nós éramos considerados criaturas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós perdemos a condição de filho. A partir do momento que a gente aceitou a Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós passamos a ser adotados como filhos. Então nós agora somos chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, amados, isso é maravilhoso. Quando a gente compreende isso, nada na nossa vida cristã se constitui como fardo, mas se constitui como um motivo de alegria e de paz. Outra coisa, além da adoção de filhos, nós temos também a presença do Espírito Santo. São bênçãos espirituais que nos acompanham. Através do Espírito Santo, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós recebemos a correção de cada dia. Para quê? Para que nós possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para que nós possamos crescer, prosperar em santidade, vida de comunhão com Deus. Outra coisa, as bênçãos que estão por vir, as bênçãos celestes, a vida eterna com o Senhor, não tem preço que pague isso. Então, eles precisavam compreender essas riquezas da glória e da sua herança. É por isso que ele intercede a Deus, para que Deus pudesse abrir o entendimento de cada crente, de cada irmão, de cada servo, para compreender essas riquezas espirituais. Meus amados, nós vamos para o segundo ponto da lição, que diz assim: a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. O apóstolo Paulo também continua intercedendo para que os irmãos pudessem compreender a sobre-excelência, grandeza e força do poder divino. No primeiro tópico do segundo ponto, ele diz assim, a sobre-excelente grandeza do seu poder.
O que é sobreexcelência? Sobreexcelência é algo extraordinário. Significa dizer que o que ele faz, o que Deus faz, é extraordinário, é de uma grandeza imensurável, que ninguém pode medir, ninguém jamais, e também poderosa, de maneira extraordinária, grande e poderosa. Ou seja, poderosa em que sentido? De maneira miraculosa. E nós podemos ver isso que não está na esfera material. Por exemplo, na travessia do Mar Vermelho, eu não conheço até hoje nenhum engenheiro que faça muro de água. E Deus fez muro de água. Então, isso é algo extraordinário, isso é algo grande, isso é algo miraculoso, é a grandeza do seu poder. Deus queria mostrar isso. Deus queria dizer para eles que eles não se preocupassem, porque o que viesse a acontecer, Deus entraria com o seu extraordinário poder e grandeza para fazer abater os seus inimigos, para livrá-los da morte, para livrá-los dos laços, para livrá-los de todos os problemas, de todas as dificuldades, de todas as barreiras que se levantassem para perseguir o Evangelho. Então, os irmãos poderiam ficar despreocupados, porque no momento oportuno Deus agiria com força, com poder, com autoridade. Deus agiria de maneira extraordinária e realizaria milagres tremendos, a ponto deles não se preocuparem. Lembra o que aconteceu com Pedro quando estava na prisão? O anjo entra na cela, manda Pedro se arrumar e sair da cela de maneira miraculosa. Os guardas que estavam ao lado de Pedro não conseguiram perceber, não conseguiram acordar, não conseguiram entender o que estava acontecendo. Então isso fala da sobreexcelência do poder de Deus, da grandeza do poder de Deus. Quando Ele quer, Ele opera de maneira sobrenatural e nada, ninguém pode interferir. E outra coisa, ninguém pode imitar o poder de Deus. Pode até imitar, mas não consegue jamais igualar o poder de Deus, porque o poder de Deus é único. O poder de Deus é sobrenatural, é além do natural, é além do que as pessoas possam imaginar. Deus é capaz de fazer aquilo que o homem não consegue fazer. Quando o homem diz, eu só consigo chegar até aqui, Deus entra em ação e exerce o sobrenatural. Aqui no segundo ponto, fala da força do poder divino. O que é a força do poder divino? A força do poder divino, irmãos, nada mais é, diz aqui, ó, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia. Então, quando fala força do seu poder, é a eficácia do seu poder, sinalizando a ideia de poder em atividade. Ou seja, a força do seu poder significa que está em constante atividade, que a força de Deus está atuando constantemente em nossas vidas, para nos livrar, para nos guardar, para nos proteger. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. E ele diz assim, ó, segunda expressão, força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. Além de atuar com a força do seu poder, ele atua numa intensidade que nós não podemos imaginar. Nós não temos a capacidade de imaginar a intensidade da força de Deus agindo em nosso favor. Então é intenso, é constante. Não é apenas uma situação de emergência, numa situação imediata. É constante, é no nosso dia a dia, no nosso caminhar. A força do poder de Deus vem agindo em nossa vida com grande eficácia. Outra coisa, finalmente, Ishus, que significa poder inerente de Deus. Significa que esse poder não tem limite. Esse poder emana constantemente, esse poder nunca vai cessar. Esse poder sempre está disponível para nós.
E o apóstolo Paulo estava querendo fazer a igreja de Éfeso e os seus leitores da Ásia Menor entender, compreender a força, a eficácia desse poder, para que eles ficassem tranquilos em relação à vida cristã, em relação à sua jornada aqui na terra. Porque Deus estaria agindo através do seu poder, da sua eficácia, constantemente na vida deles e nas nossas vidas nos dias de hoje. O terceiro tópico da lição vai falar de Cristo, nosso exemplo de exaltação. Aqui, irmãos, para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Esse terceiro tópico da lição vai falar justamente da eficácia, da força do poder de Deus. Ele vai falar aqui no primeiro ponto, Cristo, as primícias do que dorme. Significa isso? Que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também iremos ressuscitar. Significa que esse poder que recaiu sobre Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos, e foi a primícia, porque foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, significa que esse poder que ressuscitou a Cristo também nos ressuscitará um dia. Em que momento, irmão Sideval? Lembram do arrebatamento? Como é que vai ser o arrebatamento? A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. E depois os que ficarem vivos serão arrebatados juntamente nos ares. Significa que aqueles que estiverem mortos na vinda de Jesus Cristo, no arrebatamento, na primeira fase da sua segunda vinda, que é chamada de arrebatamento, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados pela força do seu poder. Assim como Deus ressuscitou a Cristo no terceiro dia e hoje está vivo, nós também seremos ressuscitados. Então isso é maravilhoso. E é isso que o apóstolo Paulo queria que os irmãos compreendessem. A força do poder de Deus, a excelência do poder de Deus para atuar na vida deles, para que eles não viessem entender a nada, porque a força do poder de Deus, a eficácia do poder de Deus estaria atuando na vida de cada um. Ainda que eles morressem, eles teriam essa esperança de que eles ressuscitariam. Cristo foi a primícia, mas nós também seremos ressuscitados. O segundo tópico da lição, ou ponto da lição, pertencente ao terceiro tópico, vai falar Cristo elevado à direita de Deus. Outra coisa que o apóstolo Paulo queria dizer, que assim como Cristo foi elevado à direita de Deus, nós também, esse poder que levou Cristo às mansões celestiais, também nos dará acesso às mansões celestiais. Da mesma forma que Cristo foi elevado às alturas e chegou até a presença de Deus, e hoje está sentado à direita de Deus, da mesma maneira nós seremos levados através da eficácia desse poder, estaremos para sempre com o Senhor. E isso também é maravilhoso, irmãos. Imaginar que um dia tudo isso vai passar. Nós estamos vivendo uma crise muito difícil nesse momento. A pandemia do coronavírus a nível mundial. Aliás, quando se fala em pandemia, é a nível mundial. Mas nós, como servos de Deus, ainda que sejamos atingidos por essa praga, ainda que Deus permita que sejamos atingidos, a nossa esperança é que um dia nós seremos elevados até a presença de Deus, estaremos com Ele para sempre, nunca mais passaremos por uma praga dessa, nunca mais teremos aflição, nunca mais teremos dor. A Bíblia diz que o Senhor enxugará do nosso rosto toda a lágrima, e isso é maravilhoso. Então era isso que o apóstolo Paulo queria que os seus leitores compreendessem, para que eles tivessem paz com Deus e para que eles ficassem tranquilos na presença de Deus. O terceiro ponto do terceiro tópico fala de Cristo exaltado sobremaneira. O que é isso? Que Cristo seria exaltado ou foi exaltado acima de todas as maneiras.
significa dizer que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio. E assim como Cristo foi exaltado, nós também seremos exaltados. Aliás, como nós somos o corpo de Cristo, nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Por quê? Porque assim como Cristo é exaltado sobremaneira, nós também, de certa forma, somos exaltados sobremaneira. Por quê? Porque nós temos a proteção de Deus como corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. E como corpo de Cristo, nós estamos protegidos pelas mãos do Senhor. Por quê? Porque nós estamos enxertados em Cristo. E aquele que vier tocar em nós, certamente terá que tocar em Cristo, terá que passar por Cristo. E a Bíblia nos garante que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Então nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, amados, quando a gente começa a entender, a compreender a esperança da vocação, as riquezas da glória e a herança que nós temos diante da eternidade, a gente começa a ter uma visão diferente acerca das coisas espirituais. A gente começa a ter uma inspiração maior para servir a Deus. A gente começa a ter um desejo maior de estar na presença de Deus. Eu digo sempre às pessoas que nós temos que sentir saudades de Deus. Nós temos que passar o dia sentindo saudade de Jesus, de chegar à noite para ir à casa de Deus, para orar, para conversar com Ele, para ter aquele momento de intimidade, de comunhão com Ele. Porque isso é desfrutar das bênçãos da salvação. Porque a salvação é acompanhada de bênçãos, é acompanhada de benefício. A nossa maior riqueza, óbvio, é a vida eterna. É a vida eterna com o Senhor. Mas antes disso, nós podemos desfrutar das riquezas espirituais que Deus disponibilizou aqui na terra. E nós temos muitas riquezas. Os dons espirituais são presentes que Deus dá para nós. E muitas vezes é necessário a gente orar, a gente clamar a Deus, pedindo a manifestação dos dons espirituais em nossa vida. Porque além de trazer gozo para a nossa alma, isso vai trazer edificação para outras vidas. Então, que cada um de nós possa refletir acerca desta lição, acerca da iluminação espiritual na vida do crente. Quando nós temos essa iluminação através do Espírito Santo, quando nós temos noção daquilo que nós temos direito por herança, quando nós temos noção das riquezas que estão em nossas mãos, das dádivas que Deus nos deu para desfrutarmos ainda aqui na terra, com certeza nós vamos ter mais coragem, nós vamos ter mais ânimo, nós vamos ter mais força para servir a Deus, para buscar a Deus, para sentir a presença dEle, para buscar mais intimidade, mais comunhão com Ele, porque é isso que Ele quer para nós. Ele quer uma vida de intimidade, uma vida de comunhão maior, uma vida de aconchego maior, uma vida de carinho maior, uma vida de comunhão maior com Ele. Então, que Deus abençoe todos os irmãos, as irmãs que estão ouvindo essa aula. Que você possa colocar no seu coração esse desejo, que Deus possa fazer brotar no seu coração o desejo de servir o melhor, o desejo de ser santo, de ser irrepreensível, o desejo de desfrutar dessas bênçãos espirituais aqui na terra, porque é isso que vai te dar ânimo, é isso que vai te dar esperança, que vai te dar força para prosseguir marchando em direção a Canaã Celeste. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima aula.